Obrigada pela presença de todos. E eu queria chamar aqui na frente o Rei Souza para participar de uma conversa. Rei Souza é realizador audiovisual aqui de Goiás. Ele tem o curta dele está na mostra competitiva. Amaranta César, por favor. A Amaranta também é pesquisadora, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ela dirige o Cachoeira Doc. E a Ceissa Ferreira. Ceissa também é professora do curso de audiovisual aqui da Universidade Estadual. Queria agradecer a presença de vocês. A gente ia ter mais uma pessoa na mesa. A Adri, ela não pôde comparecer. Obrigada mais uma vez a presença de vocês e assim, igual o Henrique falou no outro dia que a gente sentou na mesa para conversar, e é isso, assim, a gente chamou vocês para a gente estender um pouco a conversa, porque às vezes a gente termina uma sessão dessa querendo falar um pouco, querendo ouvir um pouco, né? E a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, assim, às vezes o trabalho relacionado e o que vocês estão sentindo mesmo depois dessa sessão. E depois a gente vai abrir para perguntas e aí vocês fiquem à vontade. Obrigada, gente. Tá nesse lugar de ocupar esse lugar, para mim, sempre me dá um frio na barriga. É um fenômeno que vem acontecendo graças ao cinema, de estar diante de uma plateia. Então, eu não sei ainda como lidar isso, que também é bom porque evita alguns vícios, né? E eu queria começar assim, dizendo que eu fui convidado para falar sobre, ver os filmes e falar sobre, e eu aceitei pela proposta, pela possibilidade de reagir aos filmes e a uns temas que me interessam muito. E durante o processo eu me vi diante de algumas questões difíceis que condizem com o meu passado, com a minha família, com tudo que está em torno de mim. Então, eu comecei a escrever sobre, à medida que eu conheci os autores, que eu via os filmes, principalmente do Efraim Azili e da Akosua mesmo, né? E assim, eu fui tecendo algumas reflexões. E como esse aqui é um espaço de filmes experimentais, é um espaço de experiência, de estender essa possibilidade de dizer as coisas, né, através da narrativa, de você ver o que você pode tirar forçar dessa narrativa, né, ir até a fronteira, né. Então eu pensei em abrir o meu processo e ler esses escritos que foram feitos durante essas 3 ou 4 semanas. Elas estão com algumas pausas que significam os dias ou horas entre um dia ou outro, ou 2 dias e tal. E eu queria pedir licença para fazer essa leitura, e ela possui erros próprios de uma escrita íntima, e eu preferiria que fosse assim. Já que o espaço foi cedido, eu queria ocupar dessa forma. Experimentos da diáspora, fronteira. Desconheço profundamente a realidade norte-americana. Sei, eventualmente, de casos que extrapolam o ordinário banalizado, como foi o caso de Ferguson, como da violência histórica contra a população negra, os relatos do hip-hop traduzidos precariamente, os temas mal abordados nos filmes mainstream. Mas, ainda assim, posso contribuir com algo. Acabei de ver alguns dos filmes de alguns autores que compõem a mostra. Só um minuto. De alguns autores que compõem a mostra. Li algumas entrevistas, vi trailers. Efraim Azili foi uma descoberta e tanto. Vi os filmes que compõem sua Diaspora Suite. Fenomenal o que encontrei ali. Mas como consegui expressar o que me afetou? Minha visão de luta negra sempre foi local. Preciso lidar ainda com a minha mestiçagem e como tudo isso choca com os imaginários imediatos daqui.
É a luta imediata dentro de uma estrutura cruel que me abarca. Mas vou continuar avançando nisso, que não sei se é pesquisa, mas vou continuar a investigar os autores da amostra, buscar entender o que eles buscam e como trabalham. Pausa. Me vem a ideia de distanciamento. O que eu achava belo, a forma como o Efraim aborda suas questões, como aparentemente a Kossua multiplica os espaços, sensação que me vem depois de ter visto o belo curta Ajubi Ketê. Então esse distanciamento começa a me parecer misterioso, por haver mais material disponível que há, portanto, mantenho um contato maior com Efraim Assiri. Começo a pensar sobre o porquê das suas escolhas estéticas. Começo a sentir uma certa angústia. Por isso, porque me sinto separado, distante daquilo. Seria preciso ir lá, mergulhar lá, me conectar àquele espaço. Então tentei algo, para não ficar na estática angústia. Comecei a procurar algo aqui. Tentei traçar paralelos e falhei. Como o povo negro é retratado, como é abordado, como é relativizado o seu sofrer, como a miscigenação é interessante apenas quando aponta para o embranquecimento, como os antepassados são relegados ao esquecimento, como nós olhamos primeiro para a sofisticada Europa e nunca pensamos em viajar à selvagem África, como nossos hábitos são apáticos, domesticados, como não nos inquietamos com tudo isso. Pausa. Resolvo compartilhar minhas angústias. Não havia conseguido encontrar outra alternativa. Mando quase 30 minutos de áudio de WhatsApp para o Totti, um companheiro do mesmo corre, preto, trabalhador de cinema, autor de cinema. Sei que ele compartilha dessas inquietações. Na sua resposta generosa, também lá com seus 30 minutos de fala, percebo o quão pesado é esse assunto para ele também. Como é difícil deixar tudo isso sair. Percebo também como é importante falar sobre isso. O quão importante é ser ouvido. Pôr tudo para fora. E depois começar a ordenar todas essas coisas na tentativa de conseguir sair desse labirinto. Pausa. Sempre perdemos a fé em nós mesmos. É preciso coragem. Pausa. Para mim, a periferia é preta, é miscigenada, é branca, é pobreza abundante e riqueza comedida. A resistência e também o esquecimento do que é ser negro. A periferia agrupa lutas e as apaga também. O sofrimento da mulher pobre, da mulher negra pobre, da bicha pobre, do feio, saca, mano? De tudo que não serve como modelo para nada. A favela e a periferia aglutina tudo isso. O Brasil possui uma zona nebulosa com todos esses personagens apagados, ausentes, onde as causas são diluídas. Bem diferente dos Estados Unidos ou parecido? E a latinidade em tudo isso? Pausa. O autor negro precisa fazer primeiro todo esse trabalho de resgate de valor da pele preta e entender o movimento secreto da miscigenação, reordenar o sentido da mesma. Não mais no sentido do embranquecimento, mas para uma compreensão mais precisa de quanto a si mesmo e ao valor dos seus antepassados. Falar em antepassados é se revelar ao que foi imposto como um modelo de compreensão dos processos históricos. É preciso resgatar o valor do negro, em todas as camadas, um trabalho pesado, interrupto, até que por fim se possa falar das coisas como um homem branco, sem ser cobrado por nada, de igual, sem peso, sem precisar apontar para a cor da pele, mas também sem desconsiderá-la, sem que essa cor continue a ser esvaziada, ser imaginada de forma cruel e desumana. Pausa. No Brasil, o homem negro, ao tentar fazer seja lá o que for, desperta desconfiança, levanta suspeita. O homem negro no Brasil enfrenta o silêncio dos olhares questionadores. Ele começa no jogo sempre com menos, abaixo de zero, no negativo. Ou é forçado a entrar no jogo vil da adaptação. Caso contrário, vai cair no ostracismo, será ignorado. Porque há uma energia suja no jogo. Há uma força que o impede de avançar. E como querer encontrar uma produção negra honesta, consciente e forte, com um cenário tão desfavorável? Para onde foi essa produção contida, proibida, castrada? A classe média branca, a classe alta branca, é quem determina o fluxo do jogo. Eles possuem a grana para consumir, para cagar a regra. Eles nunca se interessaram por nada que colocasse em xeque sua soberania. Por isso precisam
precisam dessa cultura para se manter forte no jogo. Dos resistentes homens militantes à marginalidade. E se assumir marginal é também assumir uma limitação. Quando, por exemplo, da molecada nova do rap, já nem mais assume a cultura hip-hop como filosofia, outro apagamento que está sendo concluído. Molecada é essa que hoje consegue uma visualização maior, consegue um espaço, desperta interesses, percebo que eles assimilam a forma de atuar da burguesia. As questões mais importantes são apagadas, visando a conquista material, posicionar-se acima de outros competidores, se distanciar dos perdedores. Percebemos a máquina em movimentação. Vemos como tudo está sob controle. Pausa. Ifron Yazili e Akosu Aldoma Ozu revelam algo tão bonito sobre a forma como eles lidam com a sua arte, como resolvem problemas estéticos, e seus filmes expandem esse universo distante, mas já me sinto um tanto próximo. É uma batalha constante entre distanciamento e aproximação. Me proporciona alguns tímidos ganhos. Percebo os esforços deles para encontrar um novo fluxo de abordagem, um viés para dialogar consigo mesmo e com seu povo. Ali parece haver entendimento sobre o valor dessa representação e também um conflito, sempre algum conflito. Sabendo dos conflitos que me compõem, tento entrever um pouco mais os conflitos de lá. Revejo os filmes com esse objetivo. Tento mergulhar para trazer algo. Essa sensibilidade. Uma solidão, uma beleza. Pausa. No circuito oficial de arte daqui, de repente percebemos uma abertura. Vemos uma galera que não possui autenticidade nas suas abordagens, que preferia seguir o fluxo oficial, os alternativos viciadas. Isso evidencia o desconhecimento de si mesmos. Revela o controle sobre uma possível narrativa desobediente. É preciso desobedecer. Estamos adormecidos dentro do cativeiro. Não está certo, não. Pausa. A busca por compreender a África, viajar para a África, sentir a africanidade. O que é a África em nós? Pausa. E de novo a latinidade de tudo isso. Lembrei de um artista que participou da primeira exposição de artistas negros da cidade de Anápolis, Paulo Nazaré, cujo o marido da nossa amiga também participou. O Dalton, que numa das suas andanças do Brasil, saiu do Brasil até os Estados Unidos a pé, passando pela América Latina, realizando performance, tecendo conhecimento. Esse passar pela América Latina, que parece conter a multiplicidade de todas as questões que me atingem, por que viramos as costas a ela? Pausa. Um amigo que foi monitor do mesmo projeto de artistas negros na minha cidade, me relatou uma história que contém tudo isso e mais um pouco. Uma mulher negra entra na exposição, aparentemente sem saber bem do que se trata. Um amigo monitor, branco, sente-se deslocado o tempo inteiro. Não sabe como lidar. Crítico que é, ele sabe que, de alguma forma, aquilo está errado. É um cara honesto, justo. Ele não saberia o que dizer, como dizer, mas é a sua obrigação, tem de dizer. Se põe a falar sobre o momento, as artes, a exclusão, sobre resistência. Apresenta o caminho que as obras ali expostas abrem. A moça negra parece incomodada. Renega o tal sofrimento. A segregação, preconceito, evita a solidariedade. Ela renega o tal sofrimento, segregação, preconceito. Evita a solidariedade da exposição. Diz para o meu amigo: nunca sofri preconceito na minha vida. É engraçado. Nunca passei por essas coisas. E sorri meio sem graça. Estou sentado na mesa de bar com ele e ele me conta esse episódio. Sou solidário com seu sentimento de frustração. Tento mostrar a ele como é e o que está instituído. Falo muito sobre isso. Não sei se ele entende tudo o que digo. Pausa. O peso de tudo isso sobrecarrega a mulher negra. Lá e aqui, Akosu Aldoma Ozu desenha com o movimento. Parece evidenciar mais sabedoria do que sou capaz de carregar. Pausa. O mistério. Mas o que é o racismo? Sempre penso na matriz do racismo, no que o torna idêntico em todas as nações. Mas sei que das suas peculiaridades. Os filmes desses autores, a forma como são abordados, os corpos negros, me dizem algo sobre essa peculiaridade. Mas não sei precisar direito.
mas de alguma forma sinto que pude entrever algo capital nesses filmes. Mas o quê? Parece haver uma tentativa de superar todas as questões, como se para alcançar uma alforria que permitisse abordar criativamente o mundo, sem ter que pagar pedágio, dentro dessa estrutura monstruosa e segregária. É como se o objetivo fosse o de encontrar um caminho para abordar as questões sem restrição, mas parece que as correntes ainda estão lá. Não porque as pessoas não têm que se livrar delas, mas porque as correntes se manifestam como sombras, ecos, como manchas. E cada vez que se questiona ou se evoca de alguma forma sua liberdade, elas, as correntes, parecem gritar, fazem os tormentos voltarem. E é tudo isso ao mesmo tempo. Sinto que isso gera uma defasagem. O homem negro está em desvantagem e ele olha para tudo isso de forma criativa, tentando ser criativo, ativo, tentando continuar sua peregrinação nessa terra de violências e tentando. Pausa. O PT trouxe parte da causa negra para o primeiro plano, com as cotas, com algumas políticas de inclusão. Mas se ver associado a esse petismo por conta disso, eu acho que é uma forma de reduzir as coisas, uma derrota, uma limitação. É beijar a mão do branco pela benfeitoria, quando o ideal seria a tomada do controle de todos os temas, sem pedágio. Se eles querem ajudar, deveriam evitar o posto de benfeitores. Precisam renegar isso. Precisam atingir uma compreensão profunda. Não precisamos de benfeitores. Ninguém precisa de benfeitores. A coragem de provocar o debate deveria ser algo de necessidade extrema. Procurar um meio para que todas essas políticas se atentassem às exigências dos excluídos e massacrados. Humanizar a porra toda. Mas sei que preciso olhar para esse partidarismo tacanho com revolta crítica, mas também com alguma solidariedade. Prezo a sua recente e breve boa vontade, mas quero mais. Precisamos de mais, de expansão, de território, que as fronteiras se expandam e, enfim, possamos começar a nos ver, nos sentir, nos mover e ocupar o que é nosso por direito. Pausa. Tudo é tão complicado, mas há movimento, mas há inquietação. Há essas inquietações provocadas por esses filmes. Há um encontro, vários encontros. E quando ao final desse texto, depois de ler e reler o que escrevi, em busca de sintetizar tudo isso para que de alguma forma incorporar numa fala pós-sessão, que me vem a ideia de expor esse processo por completo. As falas tortas, minhas ideias inacabadas e mal elaboradas, a energia contida dentro delas. Elas são tudo que tenho e precisam ser abertas. Que me perdoem os erros, a falta de classe, o mau jeito e a rispidez. Pausa. Tento terminar, já pensando nessa voz ecoando numa sala escura. Escrevo alguns nomes códigos, símbolos, nomes mapas. Nomes que levam para dentro e para fundo desse mundo. Antes de pensar numa homenagem, penso numa vingança. Mas é preciso não se contaminar. É preciso manter a ternura e evitar o endurecimento. Então retorno à homenagem e fico com ela. Escrevo os nomes. Amarildo, Cláudia, Marielle e todos os pretos e quase pretos anônimos. E que me acompanharam como fantasmas ao meu lado. Não dava para ter sido de outro jeito. A todos os Amarildos, Cláudias, Marielles e todos os outros pretos e quase pretos anônimos. Obrigado. Desculpa a energia, mas não tem barragem, então é assim. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço o convite do festival. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa mesa, com o Rei Souza, com a Amaranta, a professora Adra, que não pôde vir. Acho que é uma oportunidade da gente fazer esse diálogo e agradeço essa oportunidade de ver esses filmes, porque são filmes que a gente não tem acesso, ou quando tem, assim, às vezes não conhece. São filmes que trazem uma discussão muito relevante sobre a discussão sobre o racismo, sobre estratégias de sobrevivência. E foi muito bacana ver esses filmes, ver aqui ainda mais interessante. E me trouxe algumas lembranças de filmes que também discutem temáticas semelhantes. Eu não sei se vocês conhecem Ori, da Raquel Gerber, e a Beatriz Nascimento, que é uma ativista negra, faz a narração, participa do filme. É um filme que a gente pode considerar como
performático, talvez nessas categorias, mas o que é interessante nesse filme, ele é de 89, se não me engano, mas ele teve um período de 10 anos em que a proposta do filme é pensar o conceito de quilombo, e ele acompanha essa ideia de quilombo, de núcleo, de reconstrução de identidade, de humanidade negra, em 10 anos de produção e em várias instâncias, por exemplo, no próprio movimento negro, nos anos 70. Então, no filme Arsênio Açucarado, essa fala, essa postura da professora, me lembra muito a própria Beatriz Nascimento, colocando isso na quinzena do negro. Eu não lembro o ano, mas anos 70, na década de 70, essa discussão sobre ser negro dentro da USP. E se a gente for pensar, hoje essas discussões fazem parte, sem dúvida, ainda do nosso cotidiano. Ser negro no meio acadêmico, nas artes visuais. E também, essas discussões são muito importantes também no sentido da gente rever os próprios privilégios. O que eu, enquanto uma pessoa clara, enquanto uma pessoa branca, faço parte, em que lugar eu estou, né, nessa estrutura. E, então, assim, eu gostei muito de ver os filmes e fazer esse link com... Algumas tem esse filme Ori, outros filmes que também discutem essa memória, essa sobrevivência, essa reconstrução de uma forma social negra. Tem outros filmes, lembrei do Família Alcântara, não sei se alguém conhece, da Lília Solar Santiago, que parte da memória de um patriarca para pensar essa relação com a ancestralidade negra. Então, é interessante também a gente pensar isso, nesses filmes e em outras produções de realizadoras e realizadores negros que vêm discutindo isso, essa relação com a diáspora e as diversas formas de enfrentamento do racismo. Eu achei muito interessante esse termo, Arsênio Açucarado. Eu acho que nos dá margem para pensar, por exemplo, a questão do afeto nas nossas relações, na nossa convivência interracial, que o tempo todo parece dissimular, dissimula, né? O racismo, o sexismo, a homofobia, mas principalmente essa questão do racismo. Assim, a gente, historicamente, é um país que é construído a partir da ideia do afeto, da proximidade, mas nós somos absolutamente hierárquicos, né? Aquela máxima de que cada um sabe o seu devido lugar, né? Então, eu acho muito bacana essa possibilidade de nesses filmes, nessas experiências diaspóricas estadunidenses, buscar alguma relação com aquilo que a gente tem aqui no Brasil. Nesse Fronteiras Fluídas, eu achei muito bacana essa abordagem que se faz a partir da produção de escritores negros. Essa leitura do poema, a leitura do texto é muito interessante, essa leitura para a câmara, né? E é muito bacana a voz em off falando dessa mulher escravizada, essa memória da escravização, do sofrimento, ela tem que ser constantemente relembrada também. A gente precisa falar dessas dores também. E outra coisa interessante, eu achei muito legal no filme como explorar esses espaços vazios, essas ausências. Talvez eu esteja agora influenciada pelo marido, Dalton, que está trabalhando isso na pesquisa atual, então a gente acaba sendo, né, influenciada. Mas é interessante a gente pensar isso, a questão do vazio, a questão dos silêncios que fazem parte, né, do nosso cotidiano, dessa atuação de negros e negras que ainda são silenciados, ainda são invisibilizados. Outra coisa interessante que eu achei no filme Mahogany, também fui fazer algumas pesquisas, eu achei muito legal, porque é um filme que é uma releitura de um outro filme, né? Um filme hollywoodiano chamado Mahogany, que tem como protagonista a cantora Diana Ross. E aí, assim, eu fiquei encantada, assim, porque essa roupa, esse figurino, o cabelo que essa atriz utiliza, eu não sei se vocês conhecem esse filme também. A Diana usa no filme, e é o momento em que ela é
absolutamente humilhada, porque no filme ela é uma secretária que deseja ser estilista, mas ela consegue fama como modelo. Quando ela resolve colocar uma produção dela, que é essa roupa, esse figurino, ela é humilhada. Então, achei legal essa leitura, quando a Kosuth traz essa memória cinematográfica. Então, assim, como destaque, ela traz essa mulher negra para o centro do quadro, para o centro dessa narrativa, eu acho muito legal. Então, assim, é muito interessante. Esse filme que a Diana Ross participou era de 75, então tem um outro contexto histórico, né? Ainda uma narrativa bastante, entre aspas, romântica com essa questão das disparidades raciais e sociais. Então, achei muito legal. Um filme para a gente pensar por essa ideia da memória, o papel do cinema, né, nessa construção da memória. E o Lamento do Jazz, assim, conheço pouco, quase nada sobre o jazz, mas uma leitura que me fez, esse filme me trouxe foi um livro do Munir Sodré, chama O Terreiro e a Cidade, a forma social negro brasileira, né? Então, o jazz se assemelha a outras expressões afrodiaspóricas, né, que a gente tem também aqui no Brasil. E é legal pensar isso, né, esse lamento do jazz, esse caráter repetitivo, que possibilita um processo de reconstrução, de reconstrução da humanidade, esse jogo duplo. Eu achei muito legal a forma como ele coloca aquela discussão ali entre negros e brancos, né, porque ela é bem elucidativa desse jogo que o tempo todo desumaniza, deslegitima o que é do negro, o que é feito pelo negro. Então, é bem interessante. E aí a discussão que o Sodré traz, eu gosto muito, que se assemelha a outras expressões culturais, por exemplo, no nosso caso, a capoeira, os congados, o próprio terreiro, o candomblé, pensar a religião para agregar essa ideia de alteridade. Então, é muito interessante esse filme, essa contextualização histórica do que é o jazz, do que é esse lamento negro e por que isso é do negro. Então, é muito interessante isso, a gente perceber esse exercício cotidiano de reconstrução de identidade, de reconstrução de uma riqueza simbólica, que parte também de todo um exercício de sobreviver diante de todas as atrocidades, diante de todos os processos de exclusão. Então, assim, achei muito bacana, gostei muito dos filmes, acho que é super bacana a gente ter a oportunidade de ver esses filmes. E ressalto a atuação de realizadores e realizadoras negras, o próprio Rei, o Totti, no caso do Totti, Rafael e Vanessa, que são realizadores e realizadoras negras egressos da UEG, vou puxar a sardinha, e esse exercício de pensar, no caso, a mostra Filmes de Preto, o que seria essa produção negra? Tem vários outros jovens que estão em coletivos. A gente vai ter, acho que não sei se é amanhã ou é sexta, um filme da Safira Moreira, Travessias, para pensar essa experiência da diáspora e pensar essa experiência do que é ser negro no Brasil, né? Do que é essa experiência local também. O que é ser negro em Goiânia, né? Então, a gente refletir sobre isso. Eu acho que é isso e estou aberta a conversar mais com vocês. Obrigada. Eu queria também começar agradecendo muito sinceramente ao Fronteira e os companheiros aqui de mesa. Foi uma sessão muito bonita, muito forte, muito coerente e bem desafiador falar sobre esses filmes, esse conjunto de filmes. Então, eu queria começar agradecendo muito por ter o privilégio da fala, que normalmente nós brancos temos, e da escuta, né? Vocês estão me ouvindo, então eu queria agradecer também por isso. Muitas coisas me ocorreram durante a sessão e é impressionante como elas vão se complexificando a cada filme, essas coisas, né? Que terminam muito bem elaboradas no último filme, que é O Lamento do Jazz. Parece que ele faz um comentário sobre tudo que a gente viu antes. Foi o que me ocorreu. E aí, com algum constrangimento de citar um autor branco europeu, me ocorreu uma frase de Deleuze sobre o cinema africano, que ele dizia assim: a Europa espera, quando o cinema africano nasceu em 1960, o
seja, muito tardiamente. Isso é um marco histórico mais ou menos contestado, mas que se assume como um marco, de alguma maneira, inicial, né? Sem muitas contestações. E ele diz assim: durante muito tempo a gente esperou esse cinema, e o que se esperava é que esse cinema fosse um cinema que dança. Mas o cinema africano é um cinema que fala. E me parece que a fala é alguma coisa muito importante nesses filmes todos aqui, né? E aí, quando o rei fala assim, cada vez que se evoca a liberdade, é como se as correntes também estão ali. Então, eu tenho a sensação que essa fala não é uma fala simplesmente, mas é um ato de fala. É exatamente o que ele fez aqui agora, né? Uma fala que é sem barragem, né? Que atualiza e que abre uma passagem. Né? Esse nome, abrir passagem, para quem é de candomblé, sabe o que é, né? Quando a gente está ali e a presença abre uma passagem. Para quem não está ali, para quem está atrás, né, no passado, mas também para o que vem. Então, essa fala, me pareceu, em todos os filmes isso também aparece, é um ato de fala atualizado no presente, mas constrangido por forças tanto do passado quanto do futuro. Então, me parece que há uma coisa importantíssima nesses filmes, que é uma tomada de palavra. É preciso tomar a palavra, mas essa tomada de palavra ela é sempre constrangida por esses dois tempos, por uma corrente que está lá e um futuro emancipatório que ainda não veio. Que é isso que ele fala do jazz, né? O futuro negado e, ao mesmo tempo, negado por conta de um passado de opressão, o que faz, então, o presente alguma coisa muito importante. Então, quando eu vejo essas falas, por exemplo, e a sessão começa com um presente absoluto, né? Um momento muito simples de entrar no carro, que é justamente isso que ele fala no final, né? no Lamento do Jazz, a atualização de um presente potente, assim, a resistência às opressões e a condição de ter um futuro negado se dá pela vivificação de um presente, pela incorporação de tudo num presente muito vivo. E esse filme é isso, né? É um lampejo, é um presente, são corpos em vida, vivendo, contrariando o risco, contrariando o apagamento. Então, é muito bonito começar com esse filme e depois o Arsênio Açucarado, que é um ato de fala poderosíssimo. Aí me lembrou imediatamente Bamako, que é um filme de Abderrahmane Sissako, não sei se vocês conhecem, um realizador do Mali, da Mauritânia, e é um filme importantíssimo, lindíssimo, que é justamente muitos intelectuais e ativistas do Mali contestando a globalização e os sistemas neoliberais de opressão sobre a África. E aí foi me chamando a atenção como nos dois filmes deles, tanto no Arsênio Açucarado quanto no Nós Exigimos, como a fala ela é replicada, ela é sobreposta, ela não é uma fala na sua integridade, né? Ela parece o tempo todo estar ameaçada de captura, de recaptura. Aí parece uma fala justamente tensionada pelaquilo que pela linguagem anterior, pela linguagem que fala ainda do velho e pela necessidade de falar o novo sem ainda uma linguagem nova. Ou seja, entre aquilo que precisa ser superado e aquilo que ainda nem emergiu. E aí, só para dar um salto temporal, eu me lembrei de Safira, do filme dela que vai passar amanhã ou depois, também não sei, o Travessia, que é justamente um filme em 3 tempos, né? O ato de emancipação, de contestação do apagamento se dá justamente por essa possibilidade de antecipar um futuro, né? A partir de uma imagem apagada, de um passado apagado, uma imagem que não existe, atualizar um presente que é em si a invenção, a possibilidade de invenção de um futuro. Então, nessas passagens, e aí nós exigimos, e tanto nós exigimos quanto o Arsênio Açucarado, tem também um falso passado ali, né? uma reencenação entre passado e presente, que coloca também a fala nesse lugar tensionado, entre alguma coisa que ainda precisa emergir, ao mesmo tempo uma fala carregada do rastro desses fantasmas. O que tem também fronteiras fluidas, né? Ler textos de poetas negros
que são o tempo como atos de fala, né, ativos dentro de uma cidade, na rua, mas, ao mesmo tempo, textos que estão pressionados, constrangidos por um outro texto que fala da opressão, da perseguição dessa mulher negra sufocada e perseguida, né, violentada. Então, e aí, finalmente, para chegar no Lamento do Jazz, que é impressionante esse filme, eu estou até agora ainda elaborando um tanto de coisa, mas algumas coisas me chamaram muita atenção, que me parece que são coisas importantes hoje assim, para nós brasileiros, que é justamente essa relação entre a fala, a perspectiva e a experiência histórica. Quer dizer, quem é que pode falar, quem tem autoridade para falar do quê, né? E em que medida a perspectiva histórica, que está atrelada a um corpo sob risco, e é bonito isso, esse momento, quando ele fala, né, como a forma do jazz está atrelada a uma experiência de um corpo que está enfrentando o risco. E a gente sabe no Brasil quais são os corpos, isso a gente compreende muito bem, que estão sob risco, mais do que outros. Né? O meu, por exemplo, não está como, né, outros corpos. E aí eu queria falar justamente disso, dessa condição da branquitude, que me apareceu muito forte nesse filme. Né? Esses brancos que de alguma maneira, estão ali coadjuvando e intensificando o debate, fazendo com que essa fala sobre o jazz apareça. Então, de novo, é uma fala que se dá no constrangimento, ou pelo menos na articulação entre falas. Não é uma fala emancipada, é uma fala em emancipação, e toda fala me parece ser constrangida pelas linguagens do outro. E, nesse sentido, essa ideia de fronteira e de diáspora é muito importante. Né? A diáspora nos condiciona a falar entre linguagens, entre línguas. E a fronteira institui justamente esse lugar poderoso, potente, que é de saber mobilizar entre mundos, entre linguagens, e instituir um lugar que é no interstício, no entre, potente de contestação do que já existe, do que está dado no mundo ou no outro. E aí eu fiquei, né, pensando muito sobre essa condição da branquitude, que é um conceito que me parece que tem ganhado mais força, que é justamente quando a fala branca, a expressão branca, a autoridade de fala branca, ela aparece como aquilo que é o normal, o dado, o neutro, o universal, né? E como aquilo que nega a diferença. Então, o tempo todo, a personagem branca, que é até bem caricatural, ela é o personagem que contesta a diferença. Né? Não há diferença. Não há diferença no sofrimento, não há diferença na dor. E eu acho que todo problema, justamente, de não reconhecer uma perspectiva própria, negra, que é o que está em causa aqui, em que medida o jazz é uma criação que só poderia ser do negro, diz respeito a essa ideia da branquitude como um lugar privilegiado, né, de pensamento e de fala. Como isso que você fala, né, Rei? Como o branco é uma identidade não nomeada. E que isso em si já é uma condição de privilégio. Né? É isso que você diz. Eu quero falar como branco, de lugar nenhum. Então, me parece que a fronteira, nesse sentido, essa ideia de diáspora, ela é muito importante pelo reconhecimento de que é preciso ter um lugar não de anulação das diferenças, nem de construção de autoridades críticas e autoridades de fala em função dessas diferenças ou desses postos, mas justamente um lugar de articulação de diferença, em que é preciso que, para falar, eu também me reconheça dentro de uma perspectiva histórica que me privilegia, a mim, especialmente, como branca. Enfim, eu não vou falar muito, porque eu acho que é mais importante a gente conversar. São essas questões que me ocorreram e que a gente pode conversar mais sobre elas, para eu também não ficar falando muito, que é também um privilégio. Obrigada. Antes de abrir para as perguntas, eu assim, só queria falar que eu fiquei muito emocionada assim, com a sessão, fiquei emocionada com a fala, principalmente com a fala do Rei, e assim, que eu achei muito legal quando você fala assim, os negros, os pretos e os quase pretos. Eu acho que os quase pretos
a gente não fala deles, e eles não falam de ninguém, eles não falam de nada, e eles também, às vezes, ficam nesse lugar neutro, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, porque se eles são quase pretos, eles têm uma descendência, entendeu? E eu acho que é obrigação também deles, né? Serem mais atuantes, terem mais consciência de onde eles vieram e do que é preciso ser feito, assim. Eu achei muito interessante isso, porque sempre assim, eu sou negra, eu não sou, aí... Mas e os quase, né? Existe isso, assim. É isso, assim, que eu fiquei com isso na cabeça, eu queria falar. E vamos conversar. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. Fronteira. Nas 3 falas eu achei tão interessante, porque todo mundo está interessado em produzir um conceito de fronteira, né? A fala de cada um se referiu e não poderia ser diferente, não é? Ao próprio conceito de fronteira, quer dizer, como cada um de vocês tentou construir um conceito de fronteira. O último foi esse do quase. Então, eu fico pensando se tão importante quanto pensar cada fala nossa a partir da filosofia da linguagem, então dessa preocupação com o lugar de enunciação, o próprio ato da enunciação, com o saber do enunciado, né? Será que a gente já não está precisando ir além disso ainda e redescobrir coisas que nos favoreçam a construir, quer dizer, em cada um de nós e de formas distintas, coisas que, quando a gente começa a falar de minorias, ou de projetos de identidade, ou de projetos de identificação, parecem exclusivos, mas que não são exclusivos, são universais, né? Tem as particularidades, tem os platôs, tem os lugares, mas tem também as coisas que são comuns a todos nós. E aí, quando eu fico pensando no cinema, que é o lugar onde narrativa e imagética se combinam, e como ele só é válido quando ele diverte, esse é o problema, né? O conceito de cinema. E é isso que eu queria falar, que eu queria colocar para vocês, cada um falar sobre isso. Como é que a gente pode, então, problematizar tanta coisa interessante que a gente precisa problematizar, ainda mais no Brasil de hoje, onde todos nós estamos precisando ir para a rua, e fazer isso, então, fazer política de fronteira, ou a partir da fronteira, ou querendo produzir um conceito de fronteira, mas de uma forma que combinasse tanto lugar de enunciação quanto simples comunicação, divertimento, prazer. Eu me sinto incapaz de responder porque cada poltrona dessa vazia é um buraco negro, entendeu? As pessoas que fazem parte dessa importância não estão aqui. Então, a exclusão ela é presente. Ela é uma violência que se desdobra segundo a segundo. Se você sair daqui agora, a faxineira é negra, o segurança é negro e o dono é branco. Como responder isso se dentro dessa perspectiva cultural clean, né, limpa, com as questões tão bem definidas, se essa violência ela é premente, né? Não sei responder. E nem posso responder, porque para eu responder eu tinha que preencher essas cadeiras com as pessoas que estão lá fora,
com a vida na ativa para tentar resolver os seus problemas práticos, e é aí que o sistema atua de forma a conseguir tirar essas pessoas do combate, ocupando essas cabeças, ocupando com suas necessidades materiais que elas não precisam, e elas se distanciam disso, e vêm as pessoas que possuem tempo, que possuem a ponte para chegar aqui, uma ponte limitada. Não que todos sejam privilegiados e nem a generalização, mas estão aqui. Então, essas cadeiras vazias não me permitem responder isso para dar uma noção mais... para apaziguar os espíritos. Eu acho que tem que sair com a imagem das cadeiras vazias e das pessoas que podiam estar aqui e não estão. Então, por conta disso, eu não sei responder. É uma pergunta, sinceramente, não sei nem se eu entendi, né, o que você propõe. Mas eu acho que essa questão política, assim, concordo plenamente com o Rei. Estar aqui é um privilégio, né? Então, a gente tem essa oportunidade de ter esse espaço de discussão, estar aqui, falar, né? Ter esse espaço de conversa, sem dúvida. Mas acho que a gente pensar a política, né, é um exercício que não necessariamente só ir para a rua. Assim. Eu acho que há um exercício político do Rei, ao trazer um texto que ele produz, de pensar outras formas de pesquisa. Por que só a pesquisa acadêmica, só a pesquisa que a gente desenvolve na universidade é a mais legítima, digamos assim? Então, eu acho que isso é um ato político também. E pensar esse cinema em outras esferas, talvez, não sei. É um ato político nas universidades. Por que a gente continua estudando história do cinema pensando só a Europa? Então, assim, Europa, Estados Unidos. Então, acho que é um exercício que nos possibilita pensar essas fronteiras e também fazer esse exercício cotidiano. Hoje, na aula de manhã, quantos autores negros a gente estuda durante a graduação? E aí, enquanto professor, o desafio da gente também fazer com que isso faça parte, né, da disciplina, de pensar outras formas de pensar cinema, outras formas de se fazer cinema. Não sei se eu te respondi, tá? Mas é uma coisa que eu coloco aqui. Obrigada. Eu também não sei se eu entendi, então vou tentar responder com algumas coisas que me chamaram a atenção na sua fala. E aí eu acho que eu vou fazer uma defesa desse lugar da universidade, de um pensamento que a universidade produz. Eu não acho que é à toa que a universidade hoje está em disputa. E ela talvez seja um dos lugares que mais está em disputa hoje no Brasil. Então, eu acho que não é à toa que a universidade está em disputa, porque ali se produz um pensamento que é emancipatório, que é livre de condicionamentos do mercado, ou pelo menos deveria ser, ou pelo menos se pretende ser, e que é um gesto, o tempo todo se ensaia na universidade, gestos críticos. E eu acho que colocar em crise é sempre importante, nossos referenciais, a maneira como isso, né, como a gente pode construir uma universidade efetivamente descolonizada e emancipatória, mas colocar em crise em si mesmo o modo de reflexão que é acadêmico, que é reflexivo, que é crítico, me parece pouco político. Sobretudo, se contraposto a uma ideia de prazer. Porque, ao mesmo tempo, a reflexão e a crítica podem ser e devem, são extremamente prazerosos. Tem também ardor, paixão, né, no gesto crítico, no pensamento, em conceituar, inclusive. Isso não pode nos restringir a uma existência conceitual e desconectada do real. Mas, em si mesmo, não entender ou rechaçar o poder político e de articulação do pensamento, da produção do pensamento, me parece de saída pouco político. E contrapor isso a uma ideia de prazer também me parece pouco político. Oi, boa tarde. Eu sou Daniel. Eu queria falar para o senhor, porque eu entendo também a sua... sim, eu estou aqui na residência crítica e tal. Bem, eu entendo essa demanda que você apresentou, assim, por um cinema de diversão, mas eu acho que vale
ponderar que o cinema ele não é um instrumento neutro, né? Então, até essa diversão que a gente tem, ela não é uma diversão neutra. E a política, assim, o aparato ele é feito para priorizar determinados motivos, determinados sujeitos, o que recebe mais luz ou menos luz, por aí vai. Então, é isso, né? Eu acredito que entre esse caráter individual e o caráter universal que você colocou de enunciar, existe um longo caminho, né, entre o individual e o universal. Estou assim, tentando conversar, e se você quiser bater um papo depois, estou super aberto. Então, dentro desse caminho, existem assim, também maneiras de se fazer as coisas coletivamente, que eu acredito que seja um pouco o que a gente está tentando fazer aqui. E é isso. Queria te parabenizar também pela sua fala e te incluir nisso. Porque a responsabilidade é nossa, né? Não é só deles e tal. Então, bem, é isso. Minha pergunta acho que vai mais para tu, Amaranta, mas todo mundo da mesa é um levantamento, enfim. Talvez fique um pouco conceitual demais, mas é um ensejo para que tu materialize na resposta. A gente vem muito discutindo, principalmente a partir da relação com os filmes que temos visto aqui no festival, um certo engajamento com a percepção com os filmes que vai menos da chave conteudista e mais para uma certa sensação, uma relação sensória que o filme nos convoca, assim, algo que vai menos da tendência a perguntar o que é que o autor quis dizer e mais entendendo enquanto uma experiência. E, sobretudo, em filmes experimentais que a gente tem assistido aqui, a gente sente que isso é muito necessário, uma vez que existe quase que uma soberania de justamente tentar catalogar imediatamente tudo que se vê e se amparar em todos os filmes que a gente assiste, amparar eles em alguma categoria mental do que é aquilo, uma interpretação. Mas aí, assistindo esses filmes, e principalmente pensando que tu acaba de levantar sobre a fala no último, enquanto um comentário necessário, queria só que tu colocasse um pouco dessa discussão que vem travando sobre a necessidade da gente repensar o conteúdo nessa relação conteúdo e forma, que parece que nesses espaços de cinema, de pensamento de um cinema enquanto ato artístico, a gente tende a prezar pela forma, uma vez que na relação que se tem com a arte, sei lá, com o que a gente vê na televisão, ou a relação fora desses espaços, ela é muito pautada no conteúdo, então a gente pensa a forma aqui dentro, mas o quanto, quando diz respeito a esses filmes, por exemplo, onde existem sujeitos na tela que não aparecem geralmente, ou a necessidade de reelaborar uma visão da história ou do presente, como no último filme, que a fala é muito importante, que as imagens elas estão atadas à fala, e ali o que o autor quis dizer, ou nem o que o autor quis dizer, mas o que esse filme diz, ele tem sim uma relevância, a gente precisa pensar nesse conteúdo. Então, essa relação entre forma e conteúdo nesse tipo de cinema, assim, nesse contexto, nessa situação. Eu acho que o último filme ele é em si mesmo explicativo, né? Ele em si mesmo, e não só o último também. Me parece que o Arsênio Açucarado também é isso, né? Então, como são filmes de fala e que a fala é importante, imediatamente o problema do conteúdo aparece, efetivamente, mas ele não aparece dissociado de uma forma. É isso que eu acho que eu entendo muito o movimento que se fez, né, numa construção crítica, que é de erigir e de levantar a bola para a forma, né, para as dimensões formais e para o quão também político é a forma. E isso é importantíssimo, até quando a gente debate o problema da representação, para que isso também não vire simplesmente o problema de conteúdo, que não vem articulado a uma forma. O que eu acho só que, às vezes, parece que a hierarquia se reinverteu, né? Que o conteúdo deixou de ser importante ou virou um problema analítico, se falar do conteúdo, quando, na verdade, eu acho que essas duas coisas dificilmente se separam.
né? A necessidade de dizer determinadas coisas necessariamente implica em pensar como dizer. E isso é forma. Talvez, às vezes, dissociar a ideia de forma da ideia de sensibilidade, de efeitos sensoriais, né? Então, há efeitos cognitivos como efeitos sensoriais. E se eu pensar, por exemplo, no que um personagem como Pedro de Alexina, em Terra Del Terra Combe, fala, eu não consigo dissociar da plasticidade da fala dele. Então, me parece só um exemplo de como essas coisas não são desconectadas e eu entendo a contestação de uma análise que seja eminentemente conteudista, porque esse conteúdo não vem sem mediação formal. Mas daí a relegar para o conteúdo um lugar minoritário, eu também acho que é tão prescritivo quanto o inverso, e tão redutor quanto o inverso, no sentido de que nenhum conteúdo vem dissociado de forma. E que, às vezes, em determinados contextos, especialmente, tanto a dimensão sensorial quanto a dimensão cognitiva são importantes. Às vezes, a dimensão cognitiva é mais importante mesmo, eu preciso dizer. E tem uma defasagem, um déficit de fala. Quando você está lidando com o déficit de fala, aí me parece que a fala em si é um problema formal já. Como falar? Então, todos esses filmes, por exemplo, eles colocam o ato de fala formalmente de modos diferentes e tem uma questão formal, né? Eles não são falas que estão o tempo todo sendo colocadas em cena para que se pense a condição da fala. Então, quando ela repete em Arsênio Açucarado a mesma fala, né, em off, isso é um gesto formal que diz da condição da fala. Quando ela coloca as pessoas para lerem poemas, né, ativos, lendo em uma tomada única, e justapõe isso a essa voz em off de um outro tipo de literatura, em que o negro é objeto e não sujeito ainda da opressão, isso também é uma resposta formal para um problema de conteúdo. Então, só que eu acho que nesses filmes me parece muito claro como essa separação ela às vezes pouco produtiva e é preciso levar em consideração cada filme, no final das contas. Que efeitos esses filmes mobilizam e querem mobilizar? São efeitos sensoriais? São efeitos... Aí é coisa diferente, sabe? Pensar em efeitos sensoriais, plásticos, cognitivos, discursivos, e dizer da forma do conteúdo. Então, tem filmes que são eminentemente sensoriais, não tem o que falar do conteúdo, né? E atuam politicamente pelo efeito sensorial. Então, me parece que os filmes evocam também os modos de falar dele, instituir limites críticos e posicionamentos críticos prescritivos é alguma coisa que os próprios filmes vão desafiar, me parece. Eu falei muito, acho que, enfim, desculpa. Eu posso fazer uma pergunta para você? Nisso? Mas e os corpos negros, por exemplo, quando esse corpo ocupa a direção, ocupa todo o espaço fílmico, qualquer dimensão desse filme, e quando esse corpo se coloca dentro da cena, ele já não evoca um certo conteúdo de anos e anos, e eles não dialogam esse conteúdo para o negro se ver na tela, para o homem negro ocupar toda essa cadeia produtiva, para ele já não dizer, já é revelar algo desse conteúdo que às vezes não está sendo abordado ali, porque a atuação do corpo já é presença suficiente para incomodar e tal. Certamente, seguramente, com certeza. É uma dimensão que se dá, o conteúdo aparece pela própria ativação. Mas eu falo assim, que ela falou sobre esse conflito, né? Então eu penso assim, por exemplo, eu questiono muito o que é o racismo nos Estados Unidos, o que é vivenciar o racismo lá. Então eu vejo uma lacuna muito grande. Quando eu assisto esses filmes, eu vejo um distanciamento que é o seguinte: como que eles se posicionam diante dessa realidade ao fazer arte? Então, quando se discute a relação conteúdo-forma nesses filmes, você tem essa defasagem também.
Por que que ele se posiciona assim? Por que que esse filme toma esse rumo? Então, quando a gente fala, faz uma análise sobre defasagem de conteúdo e forma, um que prevalece sobre a outra, a gente está falando de um filme aqui, mas a gente perde esse dado de como a pessoa ocupa essa tela, de como essa pessoa ela produziu esse filme, de como ela sabe que vai ser recebida, como o Efraim Azili fala que, ou foi o Kossum falou que os seus filmes passam em espaços brancos de galerias e museus, não passam na periferia. Eles sabem para quem está fazendo, como está fazendo. Então, é mais ou menos por isso que eu perguntei, sobre essa defasagem que eu não consegui compreender. Eu confesso que eu fiquei agora um pouco confuso, porque acho que tem muita coisa, talvez eu mesma não tenha sido clara. Eu acho que um corpo, ele encena, obviamente isso tem conteúdo. A maneira como esse corpo se coloca em cena, que é a forma, está intrinsecamente conectada com esse corpo que está em cena. É mais ou menos isso que eu queria falar. Obviamente, e aí é uma outra demanda, há uma possibilidade de leituras desse corpo que são diversas. Me parece que é isso que Ingá estava falando. Uma, por exemplo, é remontar conteudisticamente o que é que significa esse corpo. É um corpo americano, em que momento histórico, e o que é que ele quer dizer, o que é que ele não quer dizer, o que é que ele significa em termos de conteúdo. Outra coisa é se relacionar com isso, com essa imagem de corpo, não é com corpo, né, a partir do que ele evoca sensorialmente, formalmente. Me parece que era isso, né? Como é que se coloca em relação a esse corpo. Eu acho que ele tem tudo ali, junto. E ele evoca posturas diversas. Nenhuma me parece ser a melhor, exatamente. Eu só queria complementar uma questão de percepção desses filmes e de percepção de outras coisas que não são tão levadas em consideração quando a gente bota muito em questão formas, né? Formas de narrar, formas de construir, perspectivas de dizer alguma coisa. E, sobretudo, nesse momento que a gente está após uma sessão sobre filmes de diáspora, ainda com todo esse distanciamento que realmente há sobre esse processo de formação nos Estados Unidos e a Constituição aqui no Brasil do povo preto, mas uma questão que quando a gente formaliza essas coisas no fazer, a gente esquece de uma subjetividade que é fundamental para qualquer preto que tenta realizar alguma manifestação sua, seja em diversas ações, né? Se tratando aqui de cinema que a gente está dizendo. Então, cai nessa formalização, nessa tentativa de emoldurar, de enquadrar, que diversas vezes é uma labuta, porque esse segundo momento que o Rei citou desses autores que produzem sabendo para quais destinos vão essas suas obras, em certo ponto é um conflito fodido para essa galera, porque eles tentam sim emoldurar e enquadrar um fluxo que é muito subjetivo, que é uma pira muito particular, que externar essa parada é uma dificuldade tremenda de externar, porque há uma preocupação como essas coisas vão ser recebidas, sacou? E aí é que está essa tentativa de... Eu super boto fé na academia enquanto formação, compreensão e acesso às coisas, né? 2 dos filmes aí a gente viu que foram emergiram dentro de universidades, né? Na Virgínia. E, claro, houve essa formalização do discurso da galera. Sobretudo, se eu não me engano, o segundo foi o Aceno, né? Que faz esse paralelo com o Lamento do Jazz, que é fantástico na fala daquele cara, quando ele fala que o jazz, em alguma medida, ele é o exercício da repetição da ideia, né? É tipo pingo d'água na pedra ali, tá ligado? E a repetição, nesse outro segundo momento do Aceno, saindo da posição em que uma pessoa está dizendo, os outros ouvindo, e aí o mesmo discurso vindo no movimento em que todas as pessoas estão se movimentando,
sabe? Essa compreensão do que é aquele discurso, a ponto de chegar na movimentação. Que bom que no filme durou poucos minutos, assim, mas na vida isso é secular, né? A gente está aí há uma centena de anos tentando desenquadrar, nesse grito de liberdade que você falou aí, estremecer essa corrente é mais do que estremecer mesmo, assim, é se desvencilhar disso aí, esse barulho não pode ser maior. Só para comentar um pouco, porque o Rei falou do Efraim e da Kussua, que realmente trabalham mais isolados, assim, são realizadores que trabalham muito de forma mais solitária, assim, o Kevin Jeremy e a Claudrena são professores e tem um trabalho muito forte lá na produção de filmes, tanto com alunos, enfim, com a comunidade negra nos Estados Unidos, que é um trabalho muito importante. E que, na verdade, o Kevin já vem fazendo isso desde os anos 90. Então, eu acho que o trabalho dele, por exemplo, não é um trabalho que se isola nesse sentido. Eu acho que ele já está mais próximo dessas comunidades, dessas periferias onde ele se insere, enfim. E aí, na verdade, era mais para pontuar isso, porque eu acho que as experiências são muito múltiplas, né, desse cinema negro lá, e existem tanto esses realizadores que, às vezes, encontram seus lugares nesses festivais europeus ou brancos. Existem outros realizadores também que estão também nesses espaços, mas que estão mostrando seus filmes para essas pessoas também. Enfim, ampliando mais essa visão que os filmes têm, não restringindo tanto a uma branquitude, vamos dizer assim. Assim, para mim existe como existe o problema da miscigenação no Brasil, pendendo para esse embranquecimento, tudo que embranquece é mais legal e mais interessante do que o enegrece. Para mim, a gente compreende bem isso aqui, vivencia isso aqui, e um filme realizado dentro dessa realidade aqui, passado nos Estados Unidos, vai se perder essa peculiaridade, entendeu? Quando eu vejo esses filmes particularmente, eu me coloco numa posição de mistério por não saber o que determina o ator fazer aquilo, posicionar. Para mim, é um eco de muitas coisas que eu não tenho acesso. Então, eu não consigo analisar formalmente, teoricamente, esse filme. Eu me coloco numa posição de mistério sobre tudo que ele quer passar, de uma forma até muito respeitosa, porque ele está gritando, ele não está atuando, ele está gritando. São gritos, igual o jazz sempre foi grito, e se você coloca um jazz dos anos 50, hoje você sente a força, porque é grito. Então, é só isso para pontuar o que eu quis dizer assim, sobre essa coisa. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Mais uma vez, obrigada, Ceissa, obrigada, Rei, obrigada, Amaranta. Foi muito importante esse início de conversa, que a gente acha que nós estamos aí, né? Vamos continuar com essa conversa. E só pontuando, agradecer à Library of Congress, que cedeu autorização para a gente exibir o The Cry of Jazz. Obrigada, gente.